O tema de hoje é a Reforma Protestante. E como esse tema é muito extenso, a gente vai dividir esse tema em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte na próxima segunda, no dia 31 de outubro, quando a Reforma Protestante comemora 505 anos. E aí nós vamos falar sobre os pré-reformadores, o pai da reforma, que é Martinho Lutero. Nós vamos falar sobre a perspectiva tanto política, quanto histórica, quanto católica, quanto protestante. Vamos falar de algumas práticas da igreja daquela época, antes da reforma protestante, e o que motivou Martinho Lutero a fixar 95 teses naquele castelo, naquela igreja, para trazer para um debate e assim estabelecer um parâmetro que seria, naquele tempo, ainda o bíblico, para aquelas práticas, porque a igreja tinha tomado um rumo totalmente diferente do que estava previsto por Deus nas Escrituras. Então nós vamos falar de tudo isso, e eu queria convidar você, se você ainda não está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e vamos tratar desse assunto. Inicialmente nós vamos falar do dia da reforma, que é o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou 95 teses na porta daquele castelo, Westminster, e ele não tinha a intenção de provocar uma criação de uma nova denominação, a criação de uma nova religião, não, mas ele tinha apenas a intenção de trazer de volta os princípios bíblicos para aquelas práticas que estavam totalmente desvirtuadas, fazendo coisas que, assim, escandalizavam muitas pessoas, e escandalizou Martinho Lutero e motivou ele a escrever 95 teses e chamar essa igreja, os líderes dessa igreja, para um debate, para mostrar que aquelas práticas não estavam em linha com a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E aí, então, no caso, dia 31, que está logo ali, na segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. E Martinho Lutero é considerado o pai da Reforma. Mas antes de Martinho Lutero, isso é normal, tá? Todas as vezes que nós falamos de Reforma Protestante, a primeira pessoa que nos vem à mente é Martinho Lutero. Isso aí não tem nada de errado, é perfeitamente normal. Só que nós precisamos entender que Martinho Lutero não foi o único que se posicionou contra as práticas da igreja da época. Existiram pessoas que se posicionaram contra e colocaram sua vida também em risco por causa do seu posicionamento contrário às práticas da igreja da época. E eu elenquei aqui, eu selecionei aqui 10 pré-reformadores. E eu vou comentar cerca de 3, porque 3 deles viveram antes da reforma. E os outros 7, todos os 7 que nós vamos falar depois, eles morreram depois de 1517. Então, o primeiro deles, John Wycliffe, que morreu em 1384. John Wycliffe foi o precursor, o homem que iniciou esse processo da Reforma Protestante, vamos dizer assim. Ele é considerado o precursor da Reforma. Jean Hus, que morreu em 1415, também um homem muito importante nesse processo da Reforma ou da pré-reforma. Jerônimo Savonarola, que morreu em 1498. Ulrich Zwingli, que morreu em 1531, esse já morreu depois de Martinho Lutero ter fixado as 95 teses, então esse a gente não vai comentar. Johannes, esse nome é bem difícil, Johannes Bugenhausen. Esse homem, ele morreu em 1558, quase 40 anos, 41 anos depois da Reforma. Temos também Thomas Mützer, que morreu em 1525. Temos também Martin Bucer, que morreu em 1551. Philippe Melanchthon, 1560. Johannes Brahms, 1570. E o tão conhecido, o oponente número 1 de Jacó Armínio, que foi João Calvino,
que morreu em 1564. João Calvino, respeitosamente, debatia acerca da teologia, principalmente acerca da soteriologia, né? Não acerca do meio, né? Ou melhor, de quem eles acreditavam estar salvo, a partir de quem, que ambos, tanto calvinistas, João Calvino, quanto arminianos, Jacó Armínio, eles criam que Jesus, por meio da fé, é que salvaria o homem. Agora, a mecânica como se dava essa salvação, e aí havia uma divergência muito grande, mas eles não debatiam desrespeitosamente, não, nunca fizeram isso. Ambos, tanto Jacó Armínio quanto João Calvino, ambos, eles eram respeitosos no debate, porque eles consideravam o outro como irmão, a ponto de debater e admitir o outro, ainda que contestando. Então, não era um debate desrespeitoso em que eles, se degladiavam, não, mas era um debate respeitoso. E aqui o primeiro pré-reformador que nós vamos falar é John Wycliffe, um inglês que foi considerado o precursor da Reforma Protestante. Ele foi professor em Oxford, né, numa universidade, e ele assumiu uma paróquia em Lutterworth. Esse homem, ele assume uma paróquia e ele, nesse momento, tem um papel muito importante, mas ele começa a perceber que esses ensinamentos da igreja, as práticas da igreja, não estavam batendo com a Bíblia. Essa que eu estou aqui, que você consegue ver. Eles John Wycliffe percebe que os ensinamentos da igreja dessa época não batia com os ensinamentos bíblicos. E ele já era contra o Papa por causa de pagamento de cobrança de impostos. E o Wycliffe se baseava na Bíblia para ele reivindicar a reforma, né, e condenar a prática da igreja da época. E ele morre, não, diferentemente da maioria dos pré-reformadores, ele morre de derrame cerebral. E depois de muito tempo, os seus restos mortais foram queimados e lançados. Note que eu vou usar a palavra lançado, não é jogar, lançados. Isso é uma maneira respeitosa de fazer algo. Então, esses homens lançaram os restos mortais, depois de queimados, as cinzas, num rio que banhava a universidade onde o Wycliffe foi professor. Então, ele teve uma memória, ele era lembrado. Aqui nesse rio estão as cinzas de um dos grandes homens de Deus, o professor John Wycliffe. Isso aí era uma coisa bacana. Diferentemente desse que eu vou falar agora, que é Jerônimo Savonarola. Esse homem, ele foi um monge que depois de 7 anos servindo no monastério, ele recebe o chamado de Deus para pregar fora das 4 paredes. Então esse homem vai para fora do monastério e começa a pregar, só que sua pregação vai exatamente também, da mesma forma que John Wycliffe, ele vai de encontro aos ensinamentos da igreja romana. E aí os líderes da igreja romana, o Papa principalmente, começa a observar que aquilo estava errado, e eles considerando errado, e aí ele começa a perseguir. Ele foi excomungado, Jerônimo Savonarola foi excomungado pelo Papa. Ele foi lançado fora da igreja católica e ele continua a pregar. Ele é condenado à morte e é enforcado. Jerônimo foi enforcado e queimado. Agora, diferentemente de John Wycliffe, ele não tem suas cinzas lançadas do rio para ser lembrado, né, numa posteridade, não. Ele foi enforcado e em seguida queimado. O seu corpo foi queimado e jogado. As cinzas foram jogadas no rio Arno para ninguém se lembrar daquilo que aquele homem um dia fez. Eles queriam que todos se esquecessem desse homem. Note que é uma atitude insana e totalmente ineficaz, porque Jerônimo Savonarola é lembrado até hoje. Eu e você estamos lembrando dele agora.
Depois de tantos anos, esse homem morre em 1498. Nós estamos em 2022. Mais de 500 anos depois, nós lembramos dos feitos desse homem, das práticas que levaram à reforma. Então, nada de que uma pessoa vá fazer ou possa fazer vá apagar o legado que uma pessoa deixa. E esse homem, Jerônimo Savonarola, ele deixa um legado, ele deixa uma história de perseverança. As últimas palavras desse homem, quando estava sendo enforcado, é olhar para o alto e dizer assim: ele sofreu tanto por mim. Ele quem? Jerônimo estava fazendo menção a Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário. Jerônimo consegue colocar o seu sofrimento, a sua dor de lado e mostrar a dor de Cristo e deixar visível e se esconder no sofrimento de Cristo. Olha que hombridade, que maturidade, que homem de Deus. Ele não olha, era para ele estar olhando, até reclamando que Deus não está vendo o meu sofrimento. Não, ele primeiro olha e diz: ele sofreu tanto por mim, por você. Então Jerônimo Savonarola, ele morre enforcado, em seguida é queimado e jogado. As cinzas são jogadas num rio para ser esquecido, mas eles não conseguem fazer com que esse homem seja esquecido. O próximo homem é Jan Hus. Jan Hus morreu em 1415. Esse homem era um teólogo reformador tcheco e ele pregava, o ideal de pobreza, e as suas pregações não eram em latim, a língua oficial. Ele pregava em tcheco para que as pessoas pudessem entender. A igreja romana, ela tentava monopolizar o conhecimento bíblico, e a Bíblia era pregada em latim, e quem entendia latim, a não ser os sacerdotes, o clérigo? Então ele pregava exatamente na língua dele, para que as pessoas pudessem entender, e assim alcançar aquilo que está em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como que um homem vai ser liberto de algo se ele não conhece a verdade? E a verdade vem da onde? Daqui, dessa Bíblia. A verdade vem daqui. E se a verdade vem daqui, eu consigo alcançá-la quando eu a conheço. E Jan Hus estava fazendo isso, dando acesso às pessoas que não tinham acesso às escrituras, a não ser em latim, e agora eles tinham uma possibilidade de ouvir na sua própria língua uma palavra que trazia libertação. Jan Hus foi esse homem, foi pastor, foi reitor da Universidade de Praga. Seus ensinamentos eram baseados no ideal ou nos ideais de John Wycliffe. Note como é importante manter um legado, por menor que seja. Deixe algo para que as pessoas possam usar posteriormente. Não pense somente em você hoje, eu não vou estar aqui daqui 10 anos, eu nem vou deixar, eu não vou estar aqui daqui 100 anos, então não vou fazer nada. Não faça isso. Quando você fizer, faça pensando em você e em quem vem depois de você. Por menor que seja o legado, ele vai ficar para alguém. E esse alguém vai usufruir, vai se beneficiar. Jan Hus foi esse homem que se utilizou do legado deixado por um homem anos atrás, John Wycliffe. E Jan Hus, diferentemente de Jerônimo Savonarola, não foi enforcado e queimado. Esse homem, Jan Hus, ele foi queimado vivo. Só que ele tem uma frase, ele diz assim: hoje vocês estão queimando um ganso, fazendo menção ao seu nome, Hus, que era um trocadilho, porque traduzindo Hus era ganso. E ele fala assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não conseguirão aprisionar, vocês não conseguirão assar. Jan Hus estava fazendo menção, daqui 100 anos, a um homem chamado Martinho Lutero, que foi considerado o pai da Reforma. E Jan Hus fala que eles não vão conseguir segurar, e não conseguiram segurar. Martinho Lutero afixou 95 teses e conseguiu mudar o rumo da igreja, que estava totalmente desvirtuada em relação à Bíblia. E esse homem,
mesmo morrendo queimado vivo, ele consegue estabelecer um caminho. Agora nós vamos falar sobre as perspectivas da Reforma Protestante. Nós podemos fazer muitas leituras da Reforma Protestante, e você pode fazer a sua, um historiador, politicamente falando, pode fazer a dele, um historiador católico, a gente vai ver isso aqui, pode fazer, qualquer um pode fazer. O que nós não podemos negar é que a Reforma Protestante trouxe para os dias de hoje, desde 1517, trouxe os padrões bíblicos para a vida cristã, para a prática religiosa. Isso a gente não pode negar. Então, a gente pode fazer qualquer leitura. Eu admito que seja feita qualquer leitura, mas a gente não pode, dentro dessa leitura, negar que a Reforma Protestante trouxe de volta o padrão bíblico para a vida cristã, para as práticas religiosas. E a primeira perspectiva é a católica. Se nós perguntássemos a um historiador católico qual era a sua leitura da Reforma Protestante, esse historiador católico queria dizer que é uma revolta protestante contra a Igreja Universal, a Igreja Romana, a Igreja Católica. Ele vai dizer que a Reforma Protestante não é nada mais, nada menos do que uma revolta dos protestantes contra a Igreja oficial do Estado, a Igreja Católica, a Igreja Romana, que tem como líder o Papa. Então, para um historiador católico, a Reforma Protestante foi uma revolta, simplesmente. Para um historiador secular, ele vai dizer que isso é apenas um movimento revolucionário. A Reforma Protestante nada mais é, se nós considerássemos a ótica de um historiador secular, ele vai dizer que a Reforma Protestante é uma revolta, um movimento revolucionário, uma revolta de protestantes, uma revolta contra princípios, contra coisas, mas é um movimento revolucionário, nada mais que isso. Se nós considerássemos a ótica política, se fôssemos perguntar a perspectiva de um historiador político, ele diria que é uma revolta contra a autoridade da Igreja Romana e o seu chefe, que na época e hoje ainda é o Papa. Então ele vai dizer, a Reforma Protestante não é nada mais, nada menos do que um movimento, a revolta contra a Igreja oficial, contra o chefe, o líder dessa igreja, que é o Papa. Então, um historiador político, ele vai olhar na ótica política como sendo uma revolta contra a igreja da época. Agora, um historiador protestante, ele vai olhar com a ótica que nós devemos olhar. E conseguimos até ver tudo isso, que é a volta das práticas bíblicas para uma vida cristã. Porque nós vamos ver agora, em seguida, as práticas da igreja antes da reforma. Antes da reforma, nós tínhamos assim, uma miscelânea de práticas que tentavam em vão, solucionar ou trazer paz ao coração do homem. E aí aquilo momentaneamente era conseguido, porque se nós considerarmos que o que nós falamos da vida após a morte é baseado no que conhecemos pela Bíblia e pela fé, nós não conseguimos provar cientificamente como é o pós-morte, a não ser coisas que nós conhecemos, que, por exemplo, nós sabemos que após a morte a pessoa não consegue decidir, escolher, ela não consegue olhar e falar, eu quero. Não, após a morte está estabelecido para qualquer pessoa que ela não consegue decidir sobre a vida dela. Por exemplo, que roupa que ela vai ser enterrada, não consegue. E a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, que o morto em pecado está nessa situação. Ele não consegue decidir absolutamente nada, porque o morto ele não tem vontade. Isso já foi estabelecido e
vamos dizer assim, entendido de forma unânime de que isso é uma verdade. Agora, nós não conseguimos estabelecer um parâmetro ou estabelecer uma verdade absoluta sobre o que acontece depois, a não ser pela fé, que entendemos que há uma vida eterna, tanto com Jesus, morando com Ele eternamente, como sem Ele. Né? E aqui eu não quero entrar em detalhe, porque não é o objetivo desse estudo, mas nós entendemos que há dois caminhos, né? Ambos serão vividos eternamente. A única diferença, e talvez não seja tão pequena, né? Mas que vai fazer toda a diferença, é que um vai ser com Jesus e o outro vai ser sem Jesus, sem Deus. Então, nós entendemos que a Reforma Protestante, ela trouxe de volta os padrões bíblicos para uma vida cristã. Isso é, assim, é notório, é aquilo que nós falamos no início, né? A gente pode ter várias perspectivas, várias leituras sobre a reforma, mas não podemos anular, não podemos rejeitar, não podemos deixar de lado que a reforma trouxe de volta os padrões bíblicos. Agora a gente vai entrar num assunto da prática da igreja, aquilo que a igreja fazia antes da Reforma Protestante. Antes da Reforma Protestante, a igreja tinha várias práticas, todas elas tentavam trazer resposta ao coração do homem. O homem sempre foi um ser que buscava respostas acerca da sua origem, de onde veio, e do seu destino, para onde vai. Então, as práticas da igreja dessa época tentavam em vão, eu digo em vão, porque a gente não consegue responder aos anseios do homem simplesmente dessa forma. E essas práticas tentavam em vão trazer paz ao coração do homem, daqueles que buscavam, né, respostas aos seus anseios. E as práticas religiosas dessa época, da época da igreja, eram desrespeitosas, desnecessárias, ineficazes e principalmente antibíblicas. Nenhuma dessas práticas da igreja católica, dessas que nós vamos falar agora, estavam na Bíblia. Dessa forma, eu entendo que essas práticas eram ineficazes, porque elas não eram bíblicas. Elas não estavam na Bíblia. Olha a primeira prática. No catolicismo, a igreja era mediadora. E olha só, entre Deus e os homens, né? E olha só o que está escrito aqui na Bíblia, aqui, ó. No capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 3 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Note agora o que eu vou ler. Versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o único mediador, aquele que media, aquele que intermedia, aquele que está entre você e Deus, é Jesus Cristo. Não há ninguém que possa ocupar esse lugar. Amém? Então, nenhuma igreja tem o poder de mediar entre nós. A igreja, sim, tem o poder de ser um canal para mostrar esse caminho, mostrar onde está essa mediação. Agora, a igreja em si ser essa mediação, impossível. Impossible. Amém? A próxima a igreja a Igreja Católica diz que transmite a graça através dos sacramentos, né? Batismo, ceia, primeira comunhão e tantas outras coisas. Eles dizem que transmite a graça através desses sacramentos. Agora aqui eu queria um pouquinho de tempo para a gente falar sobre isso. Pagamento de indulgências. Esse pagamento de indulgências tinha a finalidade, que significa, né, perdoar, pagar, né, absolver. Aqui, na Bíblia, deixa eu ver aqui, João capítulo 1, versículo 29. Quando eu estou lendo isso aqui, eu preciso entender que essa é a única forma de eu e você recebermos o perdão. Olha aqui, ó. Versículo 29.
Livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note que Jesus é o único que pode perdoar pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Dessa forma, a única forma que eu tenho, que você tem, que nós temos, de termos os nossos pecados perdoados é através de Jesus, através do sangue de Jesus. E aqui, o pagamento de indulgências naquele tempo tinha a finalidade, antes da reforma, tinha a finalidade de absolver alguém de uma pena, ou uma pena que alguém tinha cometido, ou de alguém que já partiu. E aí a pessoa já partiu, mas ela não conseguiu, não, paga aqui e você vai ter o pecado perdoado. Isso não é possível. Também não é possível. Uma outra prática da igreja era o purgatório. O purgatório era uma coisa muito interessante, e eu vou ler para você aqui. Antes de eu ler Hebreus, capítulo 9, versículo 27, eu vou falar para você. O purgatório tinha o objetivo, a finalidade de purgar, né, de purificar, de expiar. E essa expiação foi feita por Cristo. E foi de uma vez por todas. Né? A teologia chama de expiação ilimitada. A teologia arminiana, que é onde a expiação, o sacrifício de Cristo alcançou a toda a humanidade. E ela diz que essa expiação é universal. A universalidade da expiação. Ou seja, o alcance dessa expiação é total. Abrange todas as pessoas. E aqui, o purgatório tinha a finalidade de expiar, de purgar, de limpar o pecado de alguém que morreu com um pecado assim pequeno, singelo, né? Se a gente pudesse fazer isso. E aí, essa pessoa que cometeu pecados pequenos, ela vai entrar num purgatório, e esse purgatório vai trazer para a vida dessa pessoa a possibilidade de ser limpa e assim ela entrar no céu. Isso não é verdade. Eu vou ler para você aqui. Capítulo 9, livro de Hebreus, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte, não há a mínima possibilidade de fazermos alguma coisa. Quando eu e você morremos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, após a morte, segue-se o juízo. O juízo que vai julgar as boas e as más obras, botando uns à direita para viver eternamente com Cristo, outros à esquerda para a condenação eterna, um lugar sem Cristo, mas eternamente. Acender velas, a próxima prática. Acender vela tinha o objetivo de iluminar o caminho daqueles que já partiram. Note, sempre nós estamos falando de alguém que já partiu. Eu não tenho o mínimo controle sobre aqueles que partiram. Eu não tenho acesso, não tenho contato, eu não tenho como acessar esse mundo dos mortos, a não ser que seja através da necromancia, né? que é uma prática condenada por Deus, o acesso, o vínculo, a comunicação com os mortos. Então, acender velas é uma tentativa de iluminar o caminho daqueles que partiram. Quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Jesus sendo a luz, Ele vai iluminar, não preciso de vela, não preciso de nada que tenha a finalidade de iluminar o meu caminho, porque o meu caminho é Cristo e Ele é a luz do mundo. E a igreja tinha essa prática de acender velas, tem, né? Missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia tinha o objetivo de orar por aqueles que já partiram. Note que tudo gira em torno de alguém que já partiu, né? Porque eu não tenho como afirmar, como fazer, eu não tenho como fazer isso. Então,
tudo girava em torno daqueles que partiram. Dessa forma, eu entendo que aqueles que partiram não têm acesso à missa de sétimo dia, também não tem eficácia. Eu não consigo orar por aqueles que partiram, não consigo ter comunicação com aqueles que partiram. Eu não posso e nem devo ter comunicação com aqueles que partiram. Não consigo e nem deveria tentar conseguir. Então a Igreja Católica, através de um catecismo, né, eles têm essa prática de realizar a missa de sétimo dia, que é uma tentativa de orar, de estabelecer contato com uma pessoa que já se foi. Orar por ela, para que ela possa ter um bom caminho, enfim, muita coisa, mas tudo isso ineficaz. Note que nós falamos lá que as práticas antes da Reforma Protestante da Igreja eram ineficazes, desrespeitosas, porque elas desrespeitavam a fé das pessoas, porque os líderes da igreja sabiam que isso era ineficaz e eles faziam isso tentando angariar recursos e assim, desrespeitando a fé das pessoas. Era ineficaz porque não tem eficácia comprovada na Bíblia sobre isso. E, acima de tudo, principalmente, era antibíblica. Então, todas essas práticas tinham uma finalidade assim vã, não era bíblico. O autoflagelo, a próxima prática, eles se sentiam pecadores e aí se automutilavam, ou melhor, se autoflagelavam. Automutilar é cortar, não é? Eles se batiam mesmo, né, com chicotes, e aí se autoflagelavam. E cada um, não é eu batendo em outro e o outro batendo em mim, não, é eu batendo em mim mesmo. Então é uma dor muito grande, porque você sabe que está doendo, você bate, né, sabendo que vai doer naquela intensidade. Então é um autoflagelo. Cristo nunca nos exigiu autoflagelação. Nunca, absolutamente nunca. A próxima, os sacerdotes católicos, através de suas palavras, eles transformavam a missa, né, o pão e o suco de uva ou o vinho, em corpo e sangue de Cristo, literalmente. O nome disso na teologia é transubstanciação. Quando o sacerdote, ao orar ou rezar, ele transforma o pão e o suco de uva ou o vinho em corpo e sangue de Jesus. Isso é impossível. A minha oração não tem poder de transformar dois elementos que são instituídos para nós celebrarmos em corpo e sangue de Cristo. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho esse poder. E a ceia que nós participamos é simplesmente para nós nos lembrarmos do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário e para nos lembrarmos que no futuro Ele vem. Jesus breve voltará. Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu não estou comendo o corpo nem bebendo o sangue de Jesus. Eu estou me lembrando que esse pão representa o corpo e que esse suco de uva representa o sangue de Jesus. E quando eu como e quando eu bebo, eu estou dizendo que eu reconheço esse sacrifício como sendo suficiente para trazer perdão para os meus pecados, para trazer salvação eterna para a minha vida e para a vida de todos aqueles que creem. Então, quando eu faço isso, eu estou me lembrando do sacrifício lá atrás e estou profetizando que ele vem. E eu estou declarando sobre esse ato que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. A próxima, eles aplicam a água benta para a remissão dos pecados. A água benta, ela não tem poder por pecados, e a Bíblia diz que para que nós tenhamos o acesso ao perdão de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então essa água não tem poder de perdoar os pecados. O único que tem, nós lemos ali, João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacerdotes ouvem a confissão do povo e pronunciam um perdão. Você está perdoado, como se eles fossem detentores do perdão estabelecido por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Eu posso até orar juntamente com os meus irmãos, ouvir a confissão e orar. Vamos orar para que você alcance o perdão de Deus. Eu posso fazer isso e, aliás, eu devo fazer. Você pode e deve fazer. Mas você não pode declarar essa pessoa perdoada, porque você está dizendo, olha, você a partir de hoje está perdoado. Tá bom? Eu te declaro perdoado. Não.
Você pode até dizer, você está perdoado em nome de Jesus. E aí você vai dizer, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E o sacrifício dele trouxe para você perdão por todos os pecados. Nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Você pode falar um montão de coisa, mas você pronunciar o perdão para ele, dizer, eu declaro que você está perdoado. Eu não posso fazer isso. Em alguns casos, o sacerdote é visto como um Cristo, né? Como um Deus. E a gente não pode. O homem não pode ocupar o lugar de Deus. Ele pode ocupar um lugar de representação de Deus. Né? Como qualquer sacerdote, ele representa Deus aqui nessa terra. Ele é um homem que vai falar em nome de Deus. Ele não pode ocupar o lugar de Deus em nenhum momento. Amém? Essa, então, foi a nossa primeira parte da Reforma Protestante. E eu te encorajo a estar conosco no dia 31, às 11 horas da manhã, para uma live ao vivo, em que nós vamos tratar especificamente da parte 2 da Reforma Protestante, onde nós vamos tratar do que é, de fato, do que foi e o que continua sendo o Dia das Bruxas, que ninguém conta, né? O pessoal só comemora o Dia das Bruxas, mas ninguém fala o que de fato é. Eu vou falar para você. Nós vamos falar sobre Martinho Lutero, quem foi Martinho Lutero. Nós vamos falar sobre a Reforma Protestante em si, os benefícios da Reforma, o que ela trouxe para nós. E aí nós vamos falar de muita coisa e vamos fechar comemorando nesse dia 31, que é o dia exato em que a Reforma Protestante foi estabelecida, dia 31 de 1517. No dia 31 de outubro agora, segunda-feira, a Reforma Protestante comemora 505 anos, e eu quero ver você aqui comigo nessa live às 11 horas para juntos celebrarmos 505 anos da Reforma. Amém? Eu aguardo você. Deus abençoe a tua vida, que nós possamos aí meditar nessas práticas que eram ineficazes da igreja romana do passado e que possamos praticar hoje o que diz a Bíblia. Amém? Deus abençoe a tua vida.